Olá, tudo bem? Eu quero primeiro agradecer a você que está aí do outro lado por estar dando esse teu tempo tão valioso para estar aqui nos assistindo, porque não sou só eu que estou aqui como palestrante, inclusive são maravilhosos palestrantes com grande sabedoria nesse tema tão bonito que é dar a luz a uma vida, é trazer para o planeta um ser que nós amamos e que vamos amar para o resto das nossas vidas, de forma incondicional, indiferente de como ele seja e do que ele será. Mas antes também quero agradecer a quem me convidou para estar aqui hoje, que são as 3 grandes amigas e sonhadoras, a Cida, a Sandra e a Andrea. Gratidão a vocês 3 por terem me convidado para vir falar de quem mais eu amo nesta vida, que são as minhas filhas, que são as minhas gêmeas idênticas, que hoje elas têm 11 anos de idade. Então, gratidão a vocês, e eu estou muito feliz de estar aqui nesse grande evento, que é um evento emocional para gestantes. Sejam todas muito bem-vindas e eu espero que saiam daqui com o coração muito mais leve, muito mais esperançoso, mais alegre, porque dar à luz é ter um relacionamento eterno, da qual seremos inseparáveis. Antes, quero me apresentar, porque tem muita gente que ainda não me conhece. Eu sou a Fábia Gouveia, eu sou uma coaching de vida, ou alguns conhecem por Life Coach, porém eu sigo o coaching de transformação de vidas. O que seria isso? Eu transformo a vida das pessoas em todas as áreas da vida dela, onde ela mais necessita. Mas hoje o foco será o tema da palestra que eu escolhi falar com vocês, que é como superar uma gestação de alto risco. Sou palestrante também, porque no passado eu fui modelo, manequim, eu fui em Miss Brasil, São Paulo, Roraima, morei em 6 países, fui 2º lugar do Miss América em República Dominicana, 3º lugar da América em El Salvador, e também perdi a minha carreira, que vocês vão saber no decorrer dessa palestra. Porém, eu amo o público, eu amo o vídeo, eu amo o palco, eu amo pessoas, eu amo estar aqui falando para um público muito grande, para uma massa, um público imenso. Eu gosto disso, é o meu amor, é a minha paixão. E unindo ainda em transformar a vida dessas pessoas e trazer para elas um pouquinho mais de esperança, fé e amor, se tornou ainda melhor. E não teria como eu não ser hoje uma palestrante realmente, verdadeiramente apaixonada pelo que eu faço. Além disso tudo, eu não sou formada em psicologia, tá? Vocês vão saber logo depois por quê, mas fiz 4 anos de psicologia, eu fiz programação neurolinguística, sou formada em numerologia, em várias áreas da terapia holística, como Feng Shui, mandalas, Reiki, entre outras. Entendo de cromoterapia, aromaterapia, e tudo isso agrega também ao nosso conhecimento, à nossa sabedoria de vida. E o que mais eu acho que vale a pena ressaltar é a nossa história de vida, as superações que nós tivemos, o que a história de vida nos ensinou e nos transformou até aqui, no hoje, no agora, no nosso presente. E essa experiência eu tenho muito. Mas muito. Eu tenho aquela experiência que talvez nem juntando 10 pessoas elas venham a ter um dia. E é por isso que eu tenho uma bagagem imensa para te ajudar nesse processo tão mágico e tão especial. E os temas que eu vou abordar, eu não tenho como ir tópico por tópico. Será uma palestra um tanto diferente, porque os 6 tópicos que eu escolhi para falar para vocês, eles vão estar presentes do início ao final da minha palestra, nos 9 meses de gestação. Então vamos lá conhecer quais são cada um dos meus tópicos? Bom, primeiro, eu fui mãe solteira, então eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui vão se identificar com o meu caso em ser mãe solteira, não ter o companheiro do lado acompanhando na gestação, ou conhece alguém que não teve e é mãe solteira, ou quando vir a conhecer vai lembrar dessa palestra e vai ajudar e poder ajudar essa pessoa também. Segundo tópico, depressão, estresse e ansiedade.
Muitos já sabem que existe o pós-gestacional, né, que é a depressão pós-parto, tem o durante e tem aquelas que infelizmente já vêm lá de trás antes de engravidar. Eu já sabia que a depressão, o estresse, a ansiedade também pode ser de genética, então vamos pesquisar mamãe, papai, tio, titia e outros familiares que também tenham depressão, estresse e ansiedade. Falaremos também, porque eu fui uma pessoa que sofri e tentei 4 suicídios na minha vida e consegui superar tudo isso também. Então eu tenho aqui bagagem para falar sobre esse assunto com você. Terceiro tópico, esse aqui é complicado. Eu parei a faculdade no 4º ano de psicologia e vocês vão falar por quê? Porque eu tive uma gestação de alto risco e não consegui continuar até hoje, porque depois foi uma questão de escolha e opção. Eu preferi ser uma coach, porque a coach, quando eu aprendi o que é um coaching, somente ele conseguiu curar a minha depressão, meu estresse, a minha ansiedade. E não pelos traumas, porque coach não cura trauma, ok? Mas pela ressignificação e pela descoberta do meu eu interior. Isso que foi que me ajudou muito. E eu quero ajudar você aí do outro lado também. Terceiro tópico. Perdi a minha carreira depois de 25 anos e era tudo que eu fazia, era tudo que eu sabia fazer, era tudo que eu amava fazer. E isso também, óbvio, me levou a depressão, estresse e uma ansiedade. Você deixar de fazer tudo que você sempre fez na sua vida e que você ama fazer não é fácil. Quinto tópico, eu perdi minha casa, era um quadriplex num condomínio fechado, maravilhoso, top, por falta de grana. Perdi meu carro por falta de grana e gastei todo o dinheiro que eu tinha guardado no banco, porque eu precisava de grana. Se você está com problema financeiro, essa palestra também é para você. E para finalizarmos, óbvio, né? Mãe de gêmeos, problemas e sofrimento, o que a gente faz? Engorda, né? Aumenta de peso, uma gestação dá deformação em algumas áreas do corpo, não é para todo mundo, mas de gêmeos é quase impossível você não ter estria, você não ficar com o corpo feio e tem que ter muita dedicação para recuperar o seu corpo. E antes de ser mãe eu tinha 58 quilos e fui, até hoje, tá? Para 68, então eu tive um aumento de 10 quilos e eu acabei com a minha autoestima, Eu não usava biquíni, eu não usava maiô, eu não conseguia arrumar namorado, não porque eles não me quisessem, porque não era esse o motivo, era porque eu não dava chance e eu não queria e eu não permitia, porque eu sempre me achava feia e achava que ele nunca ia me amar na situação que eu me encontrava do meu físico. Isso abalou muito o meu emocional, então vamos falar sobre isso também. Então chega de blá 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 e vamos começar. Uma coisa que poucos sabem, ou eu diria que praticamente ninguém sabe, e de primeira mão vou estar contando, divulgando e assumindo aqui para você do outro lado, é que quando eu engravidei, eu morava em São Paulo, namorei o pai das minhas filhas, não fui casada, morava com ele, morei por 1 ano, e era aquela relação que tinha briga diariamente. Era aquela relação que não havia respeito, a gente não se batia, mas se xingava, jogava as coisas, sabe aquela relação que hoje eu não consigo me ver fazendo isso. E isso desgastou demais. Nos separamos e eu moro hoje em Curitiba, e eu vim embora para Curitiba. Passado 30 dias, eu voltei para São Paulo para gravar. Eu estava em estúdio gravando um CD carreira solo e eu já tinha gravado 2 músicas. Então eu fui para São Paulo para entrar em estúdio para gravar minha 3ª música. E aí eu liguei para ele, né, e falei assim: olha, posso passar na tua casa hoje para estar buscando as minhas 2 malas que faltam? E aí ele falou: claro, pode vir. E foi nesse dia que eu engravidei. Eu consegui engravidar separada, já estava separada de casa, de cidade. E sabe aquele assim, bis, remember, uma vez a mais, a última vez, não vai ter problema? Foi aí que eu engravidei. Engravidei, não sabia que estava grávida, voltei para Curitiba. Quando eu voltei para Curitiba, eu só fui descobrir que eu estava grávida 1 mês e meio depois que eu já tinha retornado.
E quando eu vim pra cá, pra Curitiba, eu fazia tudo que uma grávida não podia fazer. Eu era mais loira que eu sou agora, eu malhava super pesado e todo mundo sabe que exercício faz bem para a gestação e para uma grávida, mas são exercícios certos e você precisa de acompanhamento, não é qualquer exercício, principalmente para quem tem uma gestação de alto risco. Mas enfim, por que eu tô te contando isso? Eu estava em Curitiba já grávida e eu não sabia. E como eu era atleta, 58 quilos, seca, toda durinha, firminha, eu malhava de 2 a 3 horas por dia, de segunda a sábado, com o personal. Levantava, para quem entende disso, 180 quilos de leg press, não é pouco, é muito. Para uma grávida não é bom. Eu amo comida japonesa, comia, que não é bom por causa da bactéria que tem no peixe cru e isso pode gerar uma perda e uma deficiência grave para a gestação. Eu tomava vinho porque eu amo vinho, que também não é bom em excesso, né? Não pode tomar álcool na gestação. Pensa assim, em tudo que uma grávida não pode fazer, eu fiz. E aí começou a me dar espinha, por causa que gêmeos, né, gente, o hormônio ali é trilhões a mais que um bebê comum, quem tem uma gestação de um bebê só. E aí, quando deu 2, 3 espinhas, eu procurei um dermatologista para tomar o famoso remédio chamado Roacutan. Então, você que conhece alguém que tomou esse remédio, ou você tomou, esse vídeo será muito, mas muito importante para você, porque eu tomei o Roacutan durante a minha gestação, nos quase 2 primeiros meses. Mas, gente, eu tomei porque não sabia que estava grávida. Eu não sabia. E o Roacutan, ele dá hidrocefalia, deficiência dos membros, perda de membros e aborto. Isso no maior percentual. E eu consegui superar tudo isso. E eu vou te contar como isso foi. Eu fui num dermatologista que não vou jamais divulgar o nome dele por uma questão de respeito ao próximo, mesmo que ele tenha errado. O Roacutan é obrigatório por lei, que o dermatologista dê um exame de sangue para você fazer, para saber exatamente se você não está grávida. Porque quando você toma o Roacutan, você não pode ter filhos até durante 1 ano depois que você para com o remédio. E eu tenho muito medo, eu diria pra você que o meu maior medo da minha vida são agulhas, tomar injeções ou tirar e fazer exame de sangue. E na época eu comentei isso com ele e ele simplesmente aceitou e falou, então tá bom, então não vou te dar o exame. E ainda pedi pra ele que me desse a dosagem máxima permitida para 58 quilos e ele me deu. E me deu arredondando para 60 quilos. Tudo que estava errado foi feito. Quando eu descobri que estava grávida, foi um baque, né? Porque eu sabia do tal do Roacutan. Eu fui lá, fiz o exame de sangue, fui no hospital porque minha menstruação estava atrasada há quase 2 meses. E aí ele me falou, você não está grávida, você está super grávida, teus hormônios estão a 1000. Na hora eu fiquei muito feliz, porque hoje eu tenho quase 44 anos. Na época, eu tinha 31 e elas nasceram quando eu tinha 32. Eu tinha 31 e falei, gente, se eu não for ter filho agora, eu vou ter quando? E ele foi o homem que mais eu amei até então. E aí eu achei que seria perfeito ter um filho dele. Não pensei nas consequências. E eu falei assim, eu vou assumir este bebê. Porque até então eu sabia de um bebê só. Porque eu fiz a ecografia depois e a ecografia acusou um bebê. Então eu liguei pra ele e falei, olha, eu estou grávida. E aí ele se desesperou por 2 motivos. Um, por eu estar grávida, que era uma coisa que depois ele não queria mais, porque já estávamos separados, e porque eu estava tomando Roacutan. E aí veio mais uma questão que muitas mulheres escutam. Esse filho não é meu, eu não acredito e eu quero um DNA. E aí foi mais um processo triste que eu tive que passar na gestação. Um homem não acreditando em mim, me acusando e me julgando e querendo um DNA. E como era uma gestação de alto risco, para você fazer um DNA do bebê, tem que furar a pele da mãe ali pelo umbigo. E corre o risco, sim, de você fazer um mal pro teu filho. Então eu corri esse risco. E eu disse pra ele, se você não quiser me acompanhar e acreditar em mim, não tem problema. Mas eu não farei DNA durante a gestação.
Eu vou fazer se você quiser e exigir depois que o meu bebê nascer. Eu sei que quando eu relatei isso pra ele sumiu do mapa, ele queria que eu abortasse, o pai dele queria que eu abortasse, porque eles não queriam um bebê com deficiência, né, tanto física ou mental. Até aí eu compreendo, mas eu não tive apoio nenhum deles. Fui falar com a minha família, também não tive apoio de ninguém. Falei com a minha avó, que na época tinha 78 anos, ela morou comigo a vida inteira e ela que me criou. E é por isso que eu devo muito a ela e sou grata a Deus e ao universo de ter colocado essa boa alma na minha vida. E a minha avó disse o seguinte pra mim: eu sou religiosa, sou contra aborto, mas se for a decisão que você tomar, eu estarei com você. Não importa se você queira ter ou tirar, eu estarei do seu lado, mas a vida é sua e a decisão terá que ser somente sua. E aí, vou assumir para vocês que no momento eu estava entre a cruz e a espada, aborto ou não aborto, vou contra as leis de Deus da qual eu acredito, ou espirituais também, ou eu tenho e corro risco. Ninguém quer ter um filho com deficiência física ou mental. Se for uma opção de escolha, ninguém quer ter. Só que eu fiquei com medo. Só de falar pra vocês, eu arrepio meu corpo e dá vontade de chorar. Porque foi uma decisão que não foi fácil pra mim, não foi fácil. Eu lembro que eu cheguei aí em várias clínicas clandestinas de aborto. E foi tão triste aquele momento, que não vale ressaltar e nem explicar como foi agora pra vocês, mas eu visitei pelo menos umas 3, porque eu não sei onde tem nenhuma, mas na época que você está com uma situação, aparecem pessoas que fizeram que você nunca imaginava que fez, aparecem pessoas que sabem onde tem, e todos os médicos que eu fui queriam que eu abortasse pelo grau que tem o risco de quem toma Racotan. O dermatologista estava desesperado para não perder o CRM e eu fui em 5 ginecologistas para pesquisar. Tudo isso em 2 meses, gente. Dos 5 ginecologistas, somente um falou para mim o que eu vou falar para você hoje. E gravem, não só para gestação, gravem para qualquer doença na vida de vocês. A medicina, ela não é exata. Ela vive de estatísticas, ela vive de pesquisas que eles fazem de mercado e tiram dali uma margem do que é provável de risco para você. E na época eu procurei um especialista, né, em geneticista, em genética, em DNA, e ele me disse, ele ligou pro laboratório do Racotan e ele falou assim, contou toda a minha história. E o laboratório pediu o meu telefone para entrar em contato comigo todos os meses e eu me tornei, inclusive, um caso de pesquisa. Eu não posso afirmar para vocês que isso seja até a data de hoje, de 2018, mas até 2006, que foi quando as minhas filhas nasceram. As minhas filhas foram as únicas gêmeas do Brasil, nascidas de 9 meses e nascidas do remédio Racotan. E assim, a Roche me ligava todos os meses e de forma muito amorosa, delicada e sutil perguntava pra mim: a senhora ainda tem um bebê dentro de você? A senhora ainda está grávida? Porque eles precisavam para a pesquisa deles, e eu entendo isso, mas para mim era uma tortura, porque eu ainda não tinha tomado a decisão. E eles me ligaram até o 6º mês. Depois não me ligaram mais, mas porque acho que entraram em contato somente com o meu médico. E até então eu fiquei sabendo pelo meu médico que pelas pesquisas feitas, pode existir no Brasil outros casos não pesquisados, mas através de uma pesquisa. A Tainá e a Luara é um caso de milagre. A Tainá e a Luara nasceram de 9 meses do remédio Racotan. E eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Eu choro não é de tristeza, mas é de gratidão a Deus.
E eu choro por saber que Deus existe e eu tenho muita fé nele. Eu confesso pra vocês que eu não tinha essa fé que eu tenho hoje. E é por isso que eu digo a vocês que eu amo a Deus, eu não tenho vergonha de falar, mesmo para quem talvez tenha um ateu me assistindo, né? Eu não tenho vergonha, porque eu sei que foi Ele que salvou a minha vida. E então o segredo de mim como coach, e como uma coach palestrante, e como uma coach de transformadora de vidas, eu digo a vocês, o meu processo e a minha forma de agir com as minhas clientes, com as pessoas que eu amo, com as pessoas que me buscam nas minhas redes sociais, são 3 pilares que nunca pode faltar na sua vida. É amor, é fé e é gratidão. E são esses os meus 3 segredos que eu queria contar para vocês hoje. Não quer dizer que se você tiver fé, amor e gratidão, você não vai passar pelo que eu passei e ainda ter sucesso. Não quer dizer isso. Porque aí vem uma outra questão que eu preciso contar para vocês, que vocês precisam compreender e passar a aceitar na vida de vocês. Quando eu fiquei grávida, eu não tive o homem que mais amei na minha vida do meu lado. Eu aumentei o peso e perdi meu corpo lindo, esbelto e perfeito que eu tinha. Eu perdi todo o dinheiro, casa, carro e banco. Passei necessidade. Eu não pude concluir a faculdade e não tenho vergonha de dizer que eu sou ensino médio. Ensino médio sim, mas não me põe atrás de nenhuma pessoa que é formada em psicologia. Porque tem muita gente que não consegue transformar 1% do que eu consigo em 3 sessões. No que eu consigo em 5 sessões. E a minha gravidez, ela teve que tirar a Fábia do fundo do poço como ser humano e transformá-la. Eu digo que eu me sinto como uma lagarta que se transformou em uma borboleta, do feio pro belo. E não falo belo físico não, eu falo belo interior. O belo físico é uma consequência. Ou uma fênix, que eu fiz nas minhas costas e um dia eu mostrarei para todos. Eu fiz nas minhas costas inteiras, mesmo com medo de agulha. Uma fênix linda, gigante, para lembrar de mim, para lembrar para mim mesma e para as minhas filhas que eu morri queimada e eu nasci e sobrevivi das cinzas. E eu aprendi, afirmo para você, tudo é possível naquele que crê. Eu afirmo a você, entregue sua vida a Deus. Não estou falando de religião, estou falando como experiência de vida. A partir do momento que você parar de levar a tua vida do jeito que você quer, mas sim como Deus quer, você vai primeiro passar pelo caos, pela dor, porque você precisa se transformar. A fênix, ela é queimada para se transformar. A águia, ela bica até acabar e derrubar com o seu bico, para vir um novo e muito mais forte. A lagarta, ela é feia, pisoteada, esmagada pelas pessoas. E as sobreviventes se transformam numa linda borboleta. E é assim que eu quero que você seja a partir de hoje, uma fênix ou uma borboleta. E eu quero que você seja uma águia. Por que eu parei com a psicologia no 4º ano? A minha barriga estava enorme e eu fui até onde eu pude. E eu concluí aquele ano com muito sacrifício, com notas mais baixas por não conseguir ir à faculdade, perder trabalhos, perder provas, e daí ir para a final e às vezes perder e dar o meu melhor, porque a minha cabeça não dava para ler, para estudar. E eu tive que mesmo assim me sacrificar pelo menos para concluir aquele ano, e foi o que eu fiz. Mas eu não tinha mais condições de dirigir meu próprio carro, eu não tinha mais condições de acordar cedo, porque eu fazia faculdade às 7h30 da manhã, tinha que acordar às 6h30. Eu não tinha condições com uma grávida que precisava de muitas horas de sono e que mal conseguia dormir.
A minha depressão estava tão grande, tão forte, meu medo e minha insegurança, que eu olhava pela minha janela, eu gritava com a minha avó e falava assim: sai do meu quarto, sai de perto de mim, porque ela queria só me dar amor e fé, amor e fé, amor e fé, e eu não queria ouvir aquilo. E eu olhava para fora da minha janela e falava assim: eu vou acabar com essa dor, esse meu sofrimento, eu vou pular dessa janela, eu vou pular dessa janela, eu vou pular dessa janela. Eu falava para mim o tempo inteiro assim. Ao mesmo tempo que eu sabia que o amor transforma, o amor cura, eu sabia que somente Deus podia me transformar e me curar. E eu sabia que a fé removia montanhas e eu precisava rezar muito. Eu precisava rezar muito. Eu peço a vocês perdão pela minha emoção, é porque lembrar do que eu passei, do que eu superei, é muito forte pra mim. E eu parei com a faculdade. O pai das minhas filhas, somadas as vezes que ele veio para Curitiba, deve ter sido mais 5, 6 vezes durante os 9 meses. E só para vir saber o acompanhamento dos exames, para saber se eu ia abortar ou não. Resumindo essa história inicial, eu fui fazer a segunda eco. E na segunda ecografia, lá disse assim, o médico, ele falou assim: bebê 1 está assim, assim, assado. Bebê 2 está assim, assim, assado. E eu falava assim: o que você quer dizer com bebê 1, bebê 2? Eu não tô entendendo, doutor. E aí ele falou assim pra mim: alguns falam bebê 1, alguns falam alfa 1, alguns falam beta 1. Eu chamo de bebê. E eu falei: mas eu continuo não te entendendo. O que significa bebê 1, bebê 2? E ele falou: se você está de gêmeos, eu vou chamar um de bebê 1 e outro de bebê 2. Aí eu falei: não, doutor, você deve estar confuso. Eu tenho um bebê só e eu fiz a ecografia semana passada. Ele: não. Muito provavelmente um bebê estava atrás do outro e não deu para ver na ecografia. Você está de gêmeos. Gente, pensa aquelas pessoas bem retardadas, né? Eu chorava de alegria por ser gêmeos e eu chorava. Mãe solteira de gêmeos. Aí eu ria tudo ao mesmo tempo. Eu ria de emoção e eu chorava. Falava: meu Deus, gêmeos com Rakuten agora. Eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. Eu entrei em crise emocional naquele momento. Voltei pra casa e o que eu fiz? Liguei pro pai dela, dizendo que não sabia se era boa ou má notícia, mas que ele seria pai de gêmeos. E aí ele pirou e ele falou assim pra mim: agora sim que eu acho, tenho certeza que esses bebês não são meus. E não vou assumir, não vou fazer mais nada por você. Isso eu tava com 2 meses. E realmente ele não me ajudou em absolutamente nada no início. Nem em pagar um plano de saúde, em nada, em pagar um psicólogo, em pagar e em me acompanhar. Era muito importante o acompanhamento dele. Então, como eu disse, nos 9 meses ele me acompanhou mais ou menos 5 ou 6 vezes, que foi até o 5º mês, para ter certeza se eu abortaria ou não. E aí ele me acusou ainda mais, porque na minha família não tem caso de gêmeos. Na família dele não tem caso de gêmeos. E todo mundo diz que para ter gêmeos tem que pular uma geração. Então eu não fazia ideia de que geração, se é da minha parte da dele, que poderia estar vindo esses gêmeos. Mas eu vou dizer pra vocês que até hoje eu não sei, mas que tinha que ser, porque em 1 ano de namoro, a gente nunca se cuidou e eu nunca engravidei. Engraçado como a Fábia engravidou, já separada, em estúdio, gravando 3 músicas de um CD. A minha carreira acabou, porque imagine, né? Você, aos 32 anos, grávida, emocionalmente afetada, como que você ia para um programa de televisão, gravar, desfilar? Eu desfilava, eu tinha um corpo perfeito, meu foco era o corpo. Grávida já não podia mais. Eu sei que eu sumi do mapa, sumi das mídias, eu parei com a minha carreira, parei com o meu projeto, parei com a faculdade.
E eu não estava mais trabalhando, então durante o período da gestação, eu só gastei dinheiro e nunca entrou R$1. Então ali eu já comecei a gastar minha poupança. E plano de saúde, tive um problema sério com eles, porque você paga a vida inteira, mas quando você precisa, eles dão um maior problema pra tua cabeça. E eles não queriam me autorizar a fazer ecografia semanal, quinzenal, que por ser de risco era muito importante. Tive que brigar com o plano de saúde, mas por fim depois autorizaram. Eu sei que quando eu fui naquele médico que disse pra mim que a medicina não era exata, mas era uma estatística, ele virou pra mim e brigou comigo como se fosse um pai. E falou assim pra mim: menina, não importa quantos por cento você tem de chance, esse filho está aí dentro de você e Deus quer que nasça, e você não tem o direito de tirar. É claro que essa era a opinião dele, mas ele falou pra mim o seguinte, porque eu tinha levado para ele o relato, e agora vocês vão ficar mais surpresos ainda, que o laboratório falou para o meu geneticista, e ele falou para mim que de 100% eu tinha 3% de chance somente delas nascerem vivas, saudáveis e perfeitas. Gente, 3% é quase zero. As minhas chances eram quase nada. Quando eu saí dali, eu ajoelhei e falei: Deus, eu não quero filho com deficiência, mas se tiver que vir, eu aceitarei de bom agrado. Mas se eu puder ter o direito de escolher, me dê 2 meninas perfeitas. Eu nunca quis menino, não por preconceito. Eu sempre quis menina pra enfeitar, né, emperequetar e brincar. Eu não sei jogar futebol, não ia ter o pai. E eu falei: Deus, não me dá 2 meninos não, se puder, me dá um casal ou 2 meninas. E até isso ele me ouviu. Eu brinco com as pessoas que eu devo ser a preferidinha dele, né, a peixinho dele, porque quando eu pedi para que elas viessem perfeitas, elas vieram. Quando eu pedi para ele que fossem 2 meninas, elas vieram. E todo mundo sabe que gêmeos já não nasce de 9 meses. É raro, é muito raro você encontrar. Você pode pesquisar com todo mundo que você conhece. É muito raro gêmeos nascerem de 9 meses. Normalmente gêmeos nascem de 6, 7, no máximo 8 meses. Eu ainda consegui um milagre delas nascerem com 9 meses. E ainda um milagre de nascerem perfeitas. Quando as minhas filhas nasceram, o meu geneticista pediu permissão para mim, para que ele desse meu telefone para outras mães, que é onde eu vou dizer para você agora. O fato de eu ter tido gêmeas de 9 meses perfeitas não quer dizer que você vai ter. Eu tô querendo dizer para você que quando essas mães ligaram para mim, olha o milagre que tem a minha vida. Quando as mulheres ligaram para mim, eram mulheres que tomaram 1 dia de Roacutan, eram mulheres que tinham tomado 6 meses antes de engravidar, 3 meses antes de engravidar. E todas que me ligaram, o bebê morreu, o bebê teve hidrocefalia, o bebê não nasceu, teve deficiência física. Eu não sei como é que tá a ecografia de hoje, porque eu estou falando de 12 anos atrás. Mas de 12 anos atrás, a mais importante é do 5º mês, não sei se é assim ainda. E é lá, a morfológica, que você vê a parte interna do bebê, os traços, orelhinha, nariz, os dedos. E o meu geneticista falava para mim o tempo inteiro: ainda a escolha é sua, Fábia. Você tem que tomar a decisão até o 4º mês, não pode ser depois de 4 meses. Gente, eu dei a minha vida a Deus e falei assim: Deus, o Senhor sabe o que é melhor para mim, eu vou parar de ser uma criança mimada, exigente, e me dê o que o Senhor achar que eu mereça e que eu deva para minha vida. E aí vem uma coisa muito forte. Eu não sabia qual era a minha missão e o meu propósito de vida até então. E eu disse para ele: o Senhor sabe a minha missão, o Senhor sabe o meu propósito, o porquê que eu vim para esse planeta. Então eu vou deixar que o Senhor escolha o sexo,
quando vai nascer e de que forma vai nascer. Só que eu fiz a minha parte, rezei todos os dias. Gente, eu sou uma pessoa Caxias em tudo que eu faço, mas na gestação eu me tornei ainda muito mais Caxias. E é o que eu vou dizer pra você. Também grave isso para o resto da tua vida. Você pode errar 1000 vezes, mas quando você erra sem saber que está errando, é mais fácil ter perdão. É mais fácil você não sofrer tanto na vida. Mas quando você sabe que está errando e continua pecando, é mais ou menos assim. Todo mundo sabe que não pode trair e mentir. Se você sabe que não pode trair e mentir, por que continua traindo e mentindo? Aí você vai continuar sofrendo na vida. Quando eu descobri que estava grávida com quase 2 meses, gente, eu parei com tudo, não importa se eu tô com fome, não importava se eu gostava, não importava se era um desejo, não importava se era um sonho, eu não pensei mais em mim, eu pensei naquelas 2 vidas que estavam dentro de mim. E eu mudei toda a minha rotina, eu mudei todo o meu hábito. E se você quer ter uma gestação saudável, mude já, agora, toda a sua rotina e todo o seu hábito. Eu já vou adiantando que eu não sou uma coach boazinha que alisa a cabeça, não, porque eu não sou uma mãe assim também. Eu sou daquela que dou esporro quando precisa, falo no tom que precisa, mas é com amor, tá? Eu sou uma pessoa muito amorosa, não tem como não ser por amor. Mas eu dou as cacetadas que tem que dar. E muda seu hábito, sua rotina. O que eu quero dizer com isso? Eu não tenho tempo nessa palestra para falar sobre isso. Mas pesquisa na internet direitinho e depois, se alguém quiser, no final da palestra você vai ter o meu telefone, manda um WhatsApp para mim e eu posso mandar isso para você depois. Eu não vou saber decor agora, porque senão eu estaria sendo muito irresponsável. Mas a cada semana existe uma importância para o bebê. Importância para a formação do pulmão, do coração, da face, dos ossos, dos músculos, dos nervos, da cabecinha, do cérebro. E para cada fase de formação do seu bebê, existem alimentos que eles potencializam. Então o que eu fiz? Eu, por ser modelo, eu não comia muitas coisas, entre elas a carne, eu era vegetariana. E naquela semana que eu sabia que era importante ovos, gente, era café, almoço e janta, ovo, aquela semana inteira. Não era só isso, mas isso era o que mais eu comia. Eu sabia que para dar leite, eu precisava de muita água. Eu colocava na minha cabeceira, aqui, sabe aqueles litros de 1,5 litro? Eu tomava 3 daquele por dia, com sede ou sem sede. Ai, vai muito ao banheiro, faz muito xixi. Daí, eu estava preocupada em dar a luz. Eu estava preocupada em dar uma vida. E Deus me deu uma chance de eu mudar, de eu consertar. E eu tinha que fazer. Eu nunca mais, durante o período da gestação, eu nunca mais comi comida japonesa, que eu amo. Até hoje, eu não tomei um gole de vinho, nem para molhar os lábios. Eu deletei da minha vida comida japonesa, deletei álcool da minha vida, que o único álcool que eu falo é o vinho. Eu tomava 3 litros de água por dia, contado da hora que eu acordava, da hora que eu dormia. E eu forçava essas águas. Eu fazia drenagem linfática, vamos saber o porquê. Eu fazia drenagem linfática uma vez por semana. Por isso eu falei que eu gastei muito dinheiro, porque eu passava muito tempo de cama, porque de vez em quando eu tinha sangramento e eu precisava segurar meus bebês ali dentro. Eu quase não andava, eu quase não saía. Aí vai falar, mas tem que andar. Claro que tem que andar, mas eu estava sozinha, não tinha quem me acompanhasse na rua, minha avó não tinha condições. E outra, eu tinha pressão baixa, eu desmaiava muito fácil. Eu tinha enjoo pra dedéu, eu não podia pensar numa comida. Eu vomitava ao escovar os dentes, eu vomitava quando eu comia vários alimentos. Eu não podia sair na rua como qualquer maioria das grávidas fazem, de ir a um restaurante, porque eu vomitava. Então eu ficava muito tempo em casa. Eu fiquei muito tempo assim, do 5º mês pra frente, de cama, para segurar o bebê. Eu andava um pouquinho, fazia aquela caminhada assim de 30 minutos acompanhada quando possível por alguém, mas cama, muita cama, andava dentro de casa, mas era cama. Na época eu tinha uma banheira, não pensa que eu era rica não, sabe aquelas banheiras que só cabia eu lá dentro?
dias como rotina. Eu mergulhava meu corpo numa água bem quentinha, acendia minhas velas, deixava uma luz ambiente, uma música ambiente de Deus, um incenso, e ali eu fazia minhas orações, chorava, implorava a Deus por um milagre. E isso eu fiz os 9 meses de gestação. Mas também quero ser justa, né? Mesmo contra a vontade dele, não sendo tão de bom agrado, ele veio por nascimento das minhas filhas e ele fez um enxoval no 8º mês, indo pro 9º, bem no finalzinho já. E ele me deu uma mala assim com tip top, fraldinhas, umas coisas básicas, mas aquelas roupinhas para você usar todos os dias. Então ele fez um enxoval básico, né? Mas ele fez. Tudo bem que depois que nasceram, tivemos que brigar na justiça, né? Tivemos que ir lá, eu tive que lutar por uma pensão, mas isso também vem para depois. Para finalizarmos essa nossa entrevista, essa nossa palestra, né? Eu tô assim chorosa que até tô falando errado. Essa nossa palestra, que comecei com a cara linda, né? Agora tô toda manchada. Aconteceu mais um milagre. Como era uma gestação de alto risco, a partir do 6º mês, eu andava muito de cadeira de rodas. Não em casa, né? Eu não aluguei, não comprei uma. Mas quando eu ia para o hospital fazer as ecografias e as minhas consultas de rotina, eu ia de carro, com ajuda, um em cada braço me carregando, e depois eu tinha que usar uma cadeira de rodas, porque eu não conseguia andar. Na verdade, eu acredito que já estava começando a dar ter uma dificuldade na circulação, porque como elas nasceram de 9 meses, eram bebês enormes, elas nasceram com 5 quilos, não cada uma somada as duas, mas pro meu tamanho isso é muito, um bebê de 5 quilos, 2 bebês somados de 5 quilos, minha barriga era gigante. Eu não tive uma estria até 10 dias antes do nascimento. Depois estouraram as estrias. Eu cuidei muito do meu corpo. Era até meio chata, né? Porque eu não queria ter tal da estria, porque seria mais difícil para tirar. Mas aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu não sou tão assim ativa na prática de saber de ir na igreja, né? Dessas coisas que eu até deveria ir um pouco mais. Eu sou muito de fé na minha religião, na minha filosofia de vida, mas não atuante. E aí eu fui lá no hospital e a médica falou assim, olha, quais são os dias que você quer mais próximo de 9 meses? Ou, se possível, que passe um pouquinho dos 9 meses. E eu já não aguentava mais. Gente, era tão grande e tanta dor. Eu não conseguia dormir de costas, eu não conseguia dormir de lado, eu não conseguia dormir sentada, eu não conseguia ficar em pé. Tudo doía. Elas abriram as minhas costelas, elas abriram o meu quadril e tudo em prol da saúde delas. Todo sacrifício para mim valia a pena. Mas eu confesso que eu lembro que eu falava assim, ai doutora, você teve o seu, que ela era mãe de trigêmeos. Você teve o seu, eles nasceram de 6 meses, eu já estou de 7, eu já estou de 8, não dá para tirar. Ela falava assim, Fábio, você quer que elas nasçam bem? Aguenta. O meu eu tive que tirar antes. Aguenta. Pro teu bem e pro bem das tuas filhas, aguenta. Gente, eu chorava demais de dor. E eu acho que já estava começando a formar trombos nas minhas pernas e eu não sabia e a médica não percebeu. E eu sei que nós marcamos uma data e eu não sabia ao certo que data era essa. Intuitivamente, eu falo que os anjos, a parte espiritual divina me guiou a escolher uma data. E que eu vim descobrir depois que data era essa, que eu digo que é mais um milagre na minha vida, mais um milagre gestacional. Eu marquei o parto para o dia 22 de maio. E para quem é católico, né, e quem gosta e quem sabe, conhece bem, e eu não sabia, até para esta palestra, eu fui pesquisar para ter certeza do que eu ia falar. Quando eu cheguei em casa, eu falei para minha avó, vó, eu marquei para o dia 22 de maio o nascimento das minhas filhas. E ela falou assim para mim, graças a Deus vai ser um parto perfeito e maravilhoso e saudável, vai dar tudo certo. Aí eu falei, por quê?
Daí ela falou assim, dia 22 de maio é o dia de Santa Rita de Cássia. É o dia que ela nasceu e é o dia que ela morreu. E eu fico aquilo na minha cabeça, sabe? E aí, para fazer a palestra, eu fui verificar se era verdadeiro, para eu poder estar relatando isso. E é verdadeiro. Dia 22 de maio, a Santa Rita nasceu. No dia 22 de maio, depois de alguns anos, ela faleceu. Na mesma data que nasceu, ela morreu. E mesmo que eu marcasse dia 22 de maio por ser gêmeos, poderia haver imprevistos para eu ter que ter antes, mas não teve. Dia 22 de maio eu estava no hospital. No dia 22 de maio elas nasceram. E um pouquinho antes delas nascerem, lá quando eu fiz a morfológica, o médico tinha descoberto que a Luara estava com um rim muito maior que o outro. Ela era muito pequenininha, né? Um tiquinho. E que para ela nascer saudável, ela teria que igualar aqueles rins. Então, do 5º mês ao 9º, também foi uma nova fase de oração e de pedidos e agradecimento e mentalização para que a Luara igualasse os rins. E quando chegou no 9º mês, na minha última ecografia que eu fiz, a Luara igualou os rins. E muitas pessoas querem que o parto seja natural. Eu não queria, por medo, por insegurança, por ser duas. E graças a Deus aconteceu mais um milagre no dia que elas nasceram. Até a última ecografia, que foi um dia antes do nascimento, elas estavam perfeitas, naturais, assim, tá tudo encaixadinhas, perfeitas para o nascimento. Mas eu optei por uma cesárea, graças a Deus. Quando a médica tirou, saiu a Tainá primeiro, e depois ela tirou a Luara. A Luara estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Eu sei porque eu mandei gravar minha gestação, meu parto, e eu assisti isso no parto, e assisto até hoje e choro quando eu vejo. Eles desenrolaram o cordão umbilical do pescocinho dela e levaram às pressas, enfiaram aqueles canos para lavar, limpar e fazer ela voltar a respirar. E ela demorou um pouco além do que a Tainá. Então essa menina é uma grande guerreira e também já nasceu com um grande propósito e grande missão na vida dela. Então, para resumir para vocês o que eu quero passar, indiferente de tudo que tem na tua vida, tem algumas coisas muito importantes que você tem que levar consigo hoje. Mudança de hábito, uma boa rotina saudável para a tua gestação. Se você fuma, pelo amor de Deus, para imediatamente. Se você passa por problemas, seja eles financeiros, amorosos ou outros de doença, como eu passei, tenha fé, reza, dê a sua vida a Deus e deixa Ele guiar a tua vida. Todos nós temos um propósito e uma missão e nós temos que aceitar e tocar em frente. Não importa qual seja a sua. Aceite, conscientize e vai dar tudo certo. E eu estou aqui arrepiada, torcendo por você. Eu estou aqui com todo o amor que eu tenho, com toda a fé que eu tenho, que vocês viram que não é pouca, porque eu consigo tudo o que eu quero. Desejo a você. E eu vou passar aqui com muito amor e muita energia, que a tua gestação seja saudável, maravilhosa, perfeita, do jeito que você deseja, do jeito que você precisa. E que Deus abençoe a sua vida sempre, principalmente a vida dessa criança que está dentro de você. E tudo vai dar certo. E diga todos os dias, antes de dormir e ao acordar: gratidão, Senhor, que eu ainda estou viva e meu bebê também. E tudo vai dar certo. Acredite que tudo vai dar certo. E sempre mentalize, porque eu mentalizava o parto. Elas nascendo, elas vivas, elas saudáveis. Porque eu tinha certeza que apesar de uma pequenina, 0,01% de dúvida, de medo, de insegurança, 99,99% era: eu creio em Deus e tudo vai dar certo. Um grande beijo no seu coração. Fica aqui os meus presentes que eu quero dar para você. Em que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. E lembre-se, sem te conhecer,
Eu amo você.